Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos nós. Amém? Amém. Vamos colocar em pé para louvarmos o Senhor nessa noite. Agradecer o nome dEle, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Pois Ele merece o melhor que nós temos para dá-lo. E nesse culto nós estaremos servindo a Ele com os nossos corações, com as nossas vidas, com as nossas vozes, com tudo que nós podemos fazer, que é tão pouco, tão mínimo, diante de tudo que Ele nos proporciona, diante de tudo o que Ele é para nós, mas que nós possamos de todo o coração declarar que Ele é o nosso Rei, que o reino dEle é eterno, que Ele merece todo louvor, toda adoração, pois Ele é o dono das nossas vidas, das nossas famílias, e nós vamos declarar isso agora. E eu te convido a cantar junto conosco, que o Senhor seja glorificado neste lugar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Só Ele para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adoramos, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja. Vamos parar mais uma vez, somente as nossas vozes. Teu reino é sempre eterno, te adoramos, Jesus, a tua igreja. Como um só corpo te adoramos. O teu reino é sempre eterno, justiça a tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos. Te adoramos. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Teu reino vem aqui, entronizado é o seu nome aqui. Diga palavras a Ele, palavras de adoração, palavras de júbilo, palavras de gratidão ao Rei. Ele quer ouvir o seu coração, os seus lábios. Declare o quanto Ele tem sido bom. O Senhor tem sido bom para nós, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. O Senhor é o motivo do pulsar do nosso coração. Ah, Senhor, o Senhor é o motivo, a razão do nosso viver, Pai. O Senhor é o principal, o Senhor é o Rei, o Senhor é eterno, Pai. Perdoa as nossas falhas e dívidas e pecados, Pai. Quebrante os nossos corações e nos leve aos seus pés, Pai, para que a adoração eleve, Pai, eleve-se e chegue a Ti como aroma suave, Pai. Recebe nossa adoração. Queremos viver o Teu reino. Queremos viver o Teu reino. Pai, o Senhor está aqui, Jesus. Aqui é o seu lar, Pai. Aqui é a sua casa, Pai. Não no templo, Senhor. Não por conta do som, das cadeiras, dos microfones, de ministros, pregadores, diáconos, presbíteros. Não por conta da organização humana, Pai, mas por conta do Seu Espírito que habita em nós. Mas por conta do Seu Espírito que flui neste lugar. Flui livre, Pai. Flui livre, Pai, neste lugar.
e transforme-nos, Pai, enche-nos, Pai. Queremos viver pela Tua graça e não pela força. Queremos Te adorar, Pai, não com a nossa técnica, mas com o nosso coração, com a nossa paixão. Queremos declarar palavras, Pai, de amor. Queremos declarar palavras de amor, Pai, a Ti, Senhor. Queime em nossos corações o desejo, Pai, de estarmos, Pai, na Sua casa todos os dias da nossa vida, Pai. Assim como disse, Pai, o salmista: mais me vale um dia nos Seus átrios do que 1000 em outro lugar. Tira de nós o desejo, Pai, de estarmos em outro lugar, de encararmos a igreja, Senhor, com um mero formalismo, mera religiosidade. Quando nós nos pegamos dizendo: eu preciso ir no domingo, que eu preciso ter uma religião, eu preciso ir no culto para levar os meus filhos, mas para mim já não serve mais. Tira isso de nós, Pai. Arranque, Pai, toda essa religiosidade, Pai, e nos faz viver pelo Espírito, Pai. Movidos, Pai, alcançaremos a graça e a plenitude de Jesus Cristo, movidos por Ti. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura em todo o seu poder, vem manifestar, vem Não temos palavras, Senhor, para descrever o que dizer, o que fazer nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo Teu soprar hoje aqui. Com o fogo do Espírito e com Seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Outra vez aqui, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Senhor, mais do que ser bem-vindo, Pai,
Porque, Pai, nós já desejamos, Pai, que o Senhor seja bem-vindo neste lugar. Nós já invocamos a Sua presença, Pai. E o Senhor entrou aqui, habitando na vida de cada uma dessas pessoas. E aqueles que ainda não te conhecem, Pai, nós profetizamos que o Senhor irá habitar, que o Senhor irá fazer morada, Pai. Mas muito mais do que ser bem-vindo, nós desejamos o Seu Espírito, desejamos o Seu poder, Pai. Senhor, não somos uma igreja fria, Pai. Nós conhecemos o poder do Espírito Santo. Nós conhecemos o poder libertador e de cura do Seu Espírito, de quebrantamento, de vida nova. Pois o apóstolo Paulo dizia já, não apenas no conhecimento, mas no poder do Espírito. Minhas palavras não são de persuasão humana, mas eu ajo no poder do Espírito. Que essa seja a nossa realidade, Senhor, pois só o Teu Espírito pode transformar vidas de verdade. A santidade, a busca vem pelo Seu Espírito. Por isso faz de novo, Senhor. Faz outra vez, como na primeira vez, quando o Senhor invadiu aquela casa em Pentecostes, Pai, e a Tua igreja foi capacitada para toda boa obra, e a Tua igreja foi capacitada, inclusive para morrer, inclusive para se entregar pelo Evangelho. Esse Espírito que encoraja e dá ousadia, derrama de novo, derrama, faz de novo, faz de novo. O Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O Seu povo clama, faz de novo, faz de novo. O Seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser, nós te desejamos. Vamos separar o que dizer, o que é, o que fazer aqui. Mais que ser bem, nós desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Senhor, mais do que o ar que nós respiramos, nós te desejamos, Pai. Talvez muitos de nós vieram a esse culto hoje atrás de respostas. Talvez muitos de nós viemos neste culto, Pai, atrás de soluções. Talvez muitos de nós viemos, Pai, apenas para cumprir uma tabela, apenas porque nos chamaram para vir, talvez. E, Pai, que esse culto não seja mais um culto, mas seja um encontro contigo, um encontro com o Seu Espírito, um abastecimento com a unção do Seu Espírito, Pai. Oh Deus, o Senhor tem atraído os Seus filhos para a obra, o Senhor tem chamado a Sua igreja, Pai, e para correspondemos ao Seu chamado, nós precisamos de capacitação do Seu Espírito. Por isso que essa noite seja uma noite de capacitação, para que nós possamos aprender o Seu caráter, quem o Senhor é, para que possamos declarar a toda Sertanópolis e região que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e nós confiamos em Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Você que é visitante, está pela primeira vez na nossa comunidade, muito obrigado pela sua visita. Nós ficamos felizes demais com você estar aqui hoje conosco. E após o culto, após a celebração, você pode procurar a nossa equipe de vermelho lá no fundo, que você terá um presente de boas-vindas, para que você volte sempre e esteja conosco. Passar alguns avisos rapidinho. Primeiro aviso, nós teremos a nossa viagem missionária para a aldeia de Sassoró, no dia 24 de agosto de 2019. Muitos de vocês vieram na reunião. Quem veio na reunião, terça-feira agora, levanta a mão aí. Poucos, né? Mas tem mais pessoas. Nós temos aí uma quantidade de cerca de 30 e pouquinhas pessoas, 35, 36 pessoas que deram o seu nome para poder estar conosco lá em Sassoró. E eu estou aqui para te incentivar a dar o seu nome se você tiver essa disponibilidade. Nós já falamos a respeito do valor, será um valor de R$150, que estará cobrindo os custos de viagem, né? Toda a questão do translado, do ônibus, e mais uma oferta que nós sempre deixamos para aquele lugar, por conta dos reparos que uma equipe vai fazer lá. Mas nós precisamos de pessoas que trabalhem com crianças, pessoas que tenham técnicas, né, de manicure, pedicure, que saibam trabalhar com o cabelo também, para que possam estar servindo aquelas pessoas. Nós ficamos um dia bem intenso lá, servindo crianças, a comunidade local, visitando, trabalhando com música. Então, você que tem dons, ou você que também não sabe ainda qual o seu lugar, mas eu tenho certeza que você tem um braço forte para trabalhar, se inscreva, vamos com a gente para lá. A gente tem mais algumas vagas ainda, o ônibus vai até 42, 43 pessoas com o banco do lado do motorista. Então, você pode dar o seu nome para estar junto conosco. Você pode se inscrever no balcão de informações, pelo WhatsApp da igreja, ou na secretaria durante os dias da semana. Próximo aviso, encontro de rede homens, né? Quem tem frequentado o encontro de homens aqui? Cadê os homens da igreja? Ô, glória! Está espalhadinho aí, mas eles estão aqui. Então, todo o final de mês nós temos a programação das redes. E agora, nessa próxima sexta, temos um encontro de homens, onde nós temos assuntos totalmente assim, voltados para o público masculino, a respeito de ser o sacerdote do lar, de se posicionar, de ser um homem de valor, e nós temos trazido essa temática para os nossos encontros. Depois nós temos um ajuntamento, depois nós comemos juntos, temos um pequeno grupo, é uma reunião muito legal, você não pode perder, você que é homem, deixa os filhos com as mães, com a vovó, e venha participar conosco dia 2 de agosto. E no outro dia, no sábado, dia 3/8, é a vez dos jovens da igreja. A partir de 17, 18 anos, você pode participar conosco. Nós estaremos realizando um DIP totalmente diferente do que nós temos feito. Você que já participou dos outros DIPs, nós estaremos fazendo uma reunião mais informal, em outro formato. Nós queremos que você se sinta mais aconchegante, que você tenha um período de compartilhar a palavra diferente, de louvor inclusive também. Então você pode participar conosco, o tema será manifesto, o Tânia estará trazendo uma mensagem aos nossos corações a respeito desse tema, e nós poderemos estar compartilhando nesse momento juntos. Você que é jovem está convidado. E aqui eu gostaria de gastar um tempinho mais com vocês. Vocês que talvez participaram do nosso encontro de empresários no começo do ano, agora nós fizemos um primeiro encontro de empresários e empreendedores. Vendo o público da igreja e vendo também algumas demandas da cidade, nós entendemos que é um público que precisa ser trabalhado. Não apenas com gestão, com liderança, com empreendedorismo, mas com a palavra de Deus. E nós trouxemos aqui o Fabiano Zanzin, que ele é coach, ele é empresário, consultor, e ele trouxe, além de uma palavra para empoderar os empreendedores e gestores e empresários, também trouxe uma palavra de Deus. Então, essa é a nossa proposta, que você, empresário, empreendedor, seja ministrado neste lugar, mas também tenha uma palavra para você praticar no seu dia a dia da sua empresa. E nós estaremos recebendo aqui o pastor Rodolfo Montosa, empresário, pastor, escritor, compositor, uma pessoa excelente. Ele já veio pregar na igreja diversas vezes aqui, né, ao longo dos anos. Ele é pastor da primeira IPI de Londrina. Então, você pode estar conosco nesse evento dia 9/8, às 20 horas. Você pode convidar seus funcionários, as pessoas que
trabalham com você, você que não é empresário, empreendedor, mas se interessa por esse tema, está convidado também. E nós queremos democratizar uma outra parte também desse evento, que é a respeito dos patrocínios. Por que nós pedimos patrocínios para os empresários e empreendedores locais? Para que a gente possa arcar com os custos do evento. Não é visando lucro, mas é a respeito de contribuir com os custos. Nós temos coffee break, nós damos uma oferta para o palestrante. Então, você que tem uma empresa, que é empreendedor, você que gostaria de contribuir, nós estamos pedindo uma arrecadação simbólica de apenas R$50, para que a gente possa estar dando essa saúde para esse evento, que ele possa ser sustentável e não precisemos tirar os recursos da igreja, que daqui a pouco você vai ter a oportunidade de devolver. Então, se você é empresário, você pode contribuir. Busque lá no balcão de informações, dê o seu nome também na secretaria, e nós estaremos apresentando a sua logomarca aqui, antes do nosso evento. Então a igreja virou painel de marketing? Não, pessoal, é um evento voltado para isso, é algo bem específico, e nós entendemos que nós podemos honrar a quem honra a comunidade, a quem honra o evento, e o nosso intuito é evangelizar esse pessoal através dessa palestra. Então, já marque na sua agenda, não perca, vai ser muito legal. Dia 11 de agosto, às 9 horas da manhã, Celebra Kids especial dos Dias dos Pais. Então teremos um café da manhã para toda a família, para você pai, para você mãe, traga os seus filhos. Teremos apresentações, teatro, música. Teremos uma ministração específica para os pais, nessa temática que temos trabalhado do Bom Pai. E será um culto bem pedagógico, bem educativo, teremos momentos diferentes, e o pessoal do Kids está preparando coisas muito legais, para que nós possamos engrandecer o nome de Deus neste lugar, através da vida dos pais, tendo gratidão pela vida deles, honrando a vida deles. Você está mais do que convidado. Os avisos seriam esses, vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, enquanto nós devolvemos dízimos e ofertas. Você que é visitante, não fique constrangido, sinta-se à vontade, isso é algo dos membros da nossa igreja, mas se você tem alguma oferta e quer também contribuir, também fique em total liberdade. E todos esses eventos nós podemos manter com as contribuições, com os dízimos, e que você haja com generosidade e com alegria, com aquilo que Deus tem te dado, não mais do que isso. Apenas se você tem sido abençoado, abençoe, para continuar sempre com essa gratidão no coração de contribuir no reino de Deus. Amém. As palmas ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça me encontrou.
sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Nós somos teus, Senhor. Ó Pai, se revele a nós com todo o seu amor. Invade o nosso coração com o amor que só há em Ti, que nós só encontramos na Tua presença. E é por isso que nós exaltamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome esta noite, gratos pela Tua provisão, gratos pela Tua presença que se faz presente aqui, que é notória, que nós percebemos. Oh Pai, que presença majestosa, que presença maravilhosa. E é por isso que nós nos rendemos a Ti, Pai. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Redentor, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Ah, Jesus, Tu és o nosso eterno Deus, Pai. E o Senhor também é o nosso Pai. O Senhor é um Pai que nos ama, que nos leva para perto, Pai. E nessa noite, Pai, de tudo que nós temos presenciado, de tudo que nós temos percebido aqui neste lugar, da Sua presença que é nítida, do Seu Espírito, Senhor, que pode transitar livre em nossos corações, desse espaço onde existem corações sedentos pela Sua palavra. A mensagem, Pai, que queremos transmitir, Pai, é que o Senhor é um bom Pai. E nós queremos transmiti-lo através dos nossos corações, através do nosso desejo, através da nossa fé e da nossa confiança. Nós queremos declarar aos quatro cantos da terra que o Senhor é bom e que o Seu amor dura para sempre. Existem histórias, Pai, a respeito do Senhor. Muitos te veem de formas diferentes, através das religiões, através dos livros, através da experiência comum, através dos pais, através da tradição. Mas nós queremos te enxergar com os olhos de filhos amados, que podem confiar em seu Pai. E é isso que nós iremos declarar, Senhor, a Ti, nessa canção. Que o Senhor ministre isso aos nossos corações. Que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu vi Tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca vamos declarar que Ele é bom, vamos declarar. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és
és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós, para nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós, amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Pra nós. Vamos declarar. Tu és bom, bom Pai. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. Quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Nós somos Seus filhos, Senhor, nós somos Seus filhos. Fomos comprados por sangue, podemos dizer que somos Seus filhos, Pai. Por isso, Pai, venha falar aos nossos corações. Ministra, enche-nos, Pai, de esperança, de que estamos sendo bem cuidados, de que por mais que nos esforcemos para ganhar amor, para sermos reconhecidos, para termos alguma coisa nessa vida, o Senhor já tem tudo para nós, já nos deu a maior prova de amor, e podemos ter a certeza de que somos amados, somos amados, somos amados por Ti. Oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Que Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, né? E hoje o pastor deles não está, ele está viajando, ele foi para Dourados, ele está lá ministrando em uma conferência, acredito, em uma igreja. Manda um abraço para a igreja. Estava com um final de semana bem
abarrotado e ele viajou nessa madrugada, chegou bem, está lá já atuando e ele manda um abraço para toda a igreja e nós estamos incumbidos de trazer a palavra nessa noite. E eu gostaria de te levar a refletir nessa noite a respeito desse tema que nós estamos trazendo para essa curta série de mensagens que vai acabar no Dia dos Pais, né? Então, ou seja, num dia bem propício para falarmos a respeito do bom pai. E quando nós pensamos em pai, né, não tem como fugir da figura do pai humano, do nosso pai biológico. Não conseguimos fugir dos pensamentos a respeito do pai que tivemos na nossa vida. Tanto que até a figura que nós estamos ali é de um pai humano, é de um pai abraçando seu filho, para a gente falar um pouco a respeito da paternidade de Deus sobre as nossas vidas. E por isso nessa mensagem eu gostaria de primeiro falar a respeito dos nossos dilemas e dificuldades quando falamos a respeito da figura de pai. E nós acabamos de cantar algumas verdades aqui, que eu gostaria de cantar de novo com vocês. Gabriel, você coloca o refrão do Bom Pai, lá pra gente, lá, fazendo um favorzinho, pra gente dar uma olhada no que a gente acabou de cantar. A gente vai cantar ela mais uma vez, eu quero que vocês me ajudem. Eu vi que vocês já aprenderam a música. Como que ela fala? Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Coloca no és perfeito. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz para nós. Obrigado, Gabriel. Pode voltar no slide. Certo? E quando nós não temos um pai tão perfeito assim? E quando nós não tivemos a presença na nossa vida de um pai que nós temos a plena convicção de que ele fez tudo por nós, o nosso pai biológico. Quando nós não temos essa figura presente no nosso dia a dia. Quando nós não temos essa convicção de sermos amados. Aí começa então a distorção que nós temos com relação a Deus. Pois a figura do pai, ela representa algo muito forte em nossas vidas. Nós temos aqui algumas pessoas que estudam psicanálise, psicologia, terapia, e elas podem me corrigir se eu estiver errado, mas a figura do pai, ele afirma muitas coisas na vida dos filhos. Sexualidade, comportamento, diversas outras nuances da personalidade. Tudo isso é uma afirmação da figura paterna, que precisa ser representada nos mínimos detalhes da vida de um filho. E existem alguns papéis que nós percebemos que os pais têm tido dificuldades em representar na vida dos seus filhos. E eu gostaria de falar alguns desses papéis aqui, para nós refletirmos um pouco a respeito dessas dificuldades paternas que nós temos, que distorcem muitas das vezes a nossa visão a respeito de Deus. E o primeiro papel talvez seja um dos que os homens mais se gabam, um dos que os homens mais talvez se autoafirmam, quando eles conseguem representar e agir como provedor. Talvez seja esse um dos principais papéis do homem, ser provedor, prover, não apenas recursos, não apenas o material, mas recursos emocionais, prover ao filho para que ele se sinta estável, para que ele se sinta seguro, para que ele se sinta afirmado. E nós temos visto uma geração talvez de casamentos desestabilizados, de situações, né, de filhos gerados na noite, ao invés de filhos gerados num compromisso. Existe uma grande diferença entre filhos gerados em uma noite, entre filhos gerados em um compromisso. E nós temos visto esses pais que não têm maturidade, nem propriedade, e não se prepararam para assumir um papel tão importante, tendo dificuldades em ser provedor, porque talvez são pais carentes, pais fracos emocionalmente, pais que não assumem o seu papel como sacerdote do lar. E muitas das vezes você pode ter tido um pai assim,
um pai que não proveu, né? Nós sabemos que existem dificuldades financeiras, existem dificuldades, né, que nós podemos passar, talvez uma doença, talvez uma fase difícil, mas eu acredito que um bom pai, ele sempre dá o seu melhor pelo filho, ele faz o seu máximo por um filho. E muitas das vezes nós podemos ter uma percepção que o nosso pai terreno não se doou ao máximo e nem fez aquilo que estava ao seu alcance para nos prover aquilo que nós precisávamos. Então o primeiro papel do pai, que muitas das vezes falhamos e temos dificuldades, é o de provedor. Existe outro papel muito importante de um pai, que é o papel de professor também, né? O que é o professor? Essa palavra vem do latim e é aquele que declama em público, aquele que fala com propriedade a respeito de algo. E nós temos percebido muitos pais que têm dificuldades em ensinar os seus filhos, que têm dificuldades em andar lado a lado com os seus filhos, transmitir conhecimento, transmitir experiências, e ensiná-los a andar no caminho correto. Temos visto poucos pais, professores, poucos pais que se preocupam com o aprendizado do seu filho. E esse talvez seja o seu dilema também. Talvez você não teve um pai professor, um pai que sentou do seu lado, que te ajudou a fazer a sua tarefa de casa, que te ajudou a evoluir, tanto na escola quanto socialmente, né? Quantos pais conversam com seus filhos a respeito de amizades, a respeito de como ele deve se portar, de como ele deve respeitar os seus amigos, de como ele deve respeitar as pessoas do sexo oposto, de como ele deve ser um cidadão de verdade. Quantos pais fazem isso? E talvez por essa falta de instrução, nós perdemos da nossa mente, da nossa visão, que o pai é uma fonte de ensino e de conhecimento. Talvez perdemos o respeito até. Talvez achamos, o nosso pai é antiquado, ele viveu em outra época, ele não sabe do que ele está falando. E isso tem tanto culpa de filhos quanto de pais. Mas o pai precisa passar credibilidade. E talvez isso tenha tirado de nós esse pensamento de que Deus merece toda a credibilidade. Então nós temos dois papéis por enquanto: provedor, professor. E existe outro papel que é muito importante, que é o papel de promotor. O que é alguém promotor? É alguém que promove, alguém que exponencia, alguém que fomenta, que testifica. Quantos sonhos são engavetados, quantos sonhos são jogados fora, porque os filhos não foram incentivados por seus pais. Porque talvez recebendo uma mensagem do seu filho de algo talvez que pareça irreal, que pareça muito fantasioso, que pareça uma realidade muito fora daquilo que eles vivem, talvez esses pais tenham frustrado a vida dos seus filhos. Muitas das vezes nós temos visto, pessoal, na nossa sociedade também, algo que é muito contraditório e mostra muita desconfiguração na família, que são pais rivais dos filhos. Nós temos visto pais que competem com seus filhos, de quem tem o carro melhor, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais conhecimento, de quem é melhor. Isso é total desconfiguração familiar. Pai e filho não podem ser competidores. O pai precisa alavancar a vida do filho. O pai precisa dar suporte, precisa utilizar de todos os seus recursos possíveis, não apenas financeiros, para que o filho alcance novos horizontes. E talvez muitos de nós não tivemos isso na nossa infância, talvez muitos de nós não tivemos isso presente em nossas vidas. E hoje nós estamos em uma situação talvez lamentável, uma situação de estagnação, uma situação onde não temos mais sonhos, mais planos, mais perspectivas, ou talvez tivemos que fazer tudo na força do nosso braço, né? Forçando as coisas, porque não houve um caminho fácil sem a ajuda do nosso Pai. Então esses três papéis, meus irmãos, que eu queria introduzir com vocês essa mensagem, são papéis fundamentais dos pais. Porém temos percebido dificuldades em se adquirir essas competências nos pais, principalmente porque talvez não se espelham em Deus como o bom pai.
E nós sabemos que as dificuldades dos pais em representar esses papéis se deve ao pecado, se deve ao problema que aconteceu lá no Jardim do Éden. Vocês bem lembram que a primeira família, a família do Adão, já aconteceu um assassinato na família. Caim e Abel tinham uma rivalidade muito grande, que Caim, de tanta inveja, de tanto cobiçar a posição do irmão, que era aceitável diante dos olhos de Deus, por conta da sua humildade, por conta da sua fé, ele matou o próprio irmão. E nós podemos pensar, qual talvez seria o papel de Adão nesse relacionamento, né? Como Adão administrava Caim e Abel, como que ele educou os dois para que acontecesse algo tão trágico. Nós não iremos aqui achar culpados, porque a Bíblia não mostra isso, nem explica a relação. Só que o que eu quero deixar claro com essa ilustração, pegando a primeira família, é que desde que o pecado entrou na família, o inimigo tem usado de mentiras para que haja desconfiguração. E o mais atacado de todos, e aquele que deveria ser o cabeça, o sacerdote, e se afirmar como uma pessoa íntegra, temente a Deus, é o homem. O homem é atacado, principalmente nessa área do sacerdócio do lar. E nós temos percebido como isso tem, talvez, desestruturado as famílias, e temos percebido grande dificuldade nisso. Só que nós temos uma esperança. A esperança de que Deus é um bom Pai, amém? Nós temos a esperança que nos move, de que apesar de todos os nossos pecados, desafios, dificuldades, desavenças, nós temos um Deus que em si detém todas as qualidades de um bom Pai. E nós podemos aprender com Ele. Não apenas homens, sacerdotes do lar que aqui estão ouvindo essa mensagem, mas mulheres, mas adolescentes, jovens, que serão pais um dia, que terão uma pessoa sob sua responsabilidade um dia. Vocês podem ser bons pais, vocês podem ser pessoas como Jesus. E eu gostaria de trazer uma mensagem a respeito disso a partir dos evangelhos. Por quê? Porque Deus, no Antigo Testamento, Ele nunca foi chamado de Pai pelos israelitas, pelos hebreus. Deus nunca foi chamado de Pai, Ele foi chamado de Senhor. Ele era chamado de Senhor. Porém, Jesus Cristo, quando veio à terra encarnado, a completa imagem do Pai, Ele chamou Deus de Pai. E Ele abriu uma porta para todos nós filhos chamarmos Ele de Pai. Ele abriu a porta da paternidade. Ele chamou Deus de Pai. E nós podemos chamar agora, através do Espírito Santo, Abba, Pai. Então nós iremos usar a imagem de Jesus para explicar como Ele é diferente. De como Ele é o caminho, a verdade e a vida. De como Ele pode nos ensinar a sermos bons pais. E primeiro de tudo, eu quero que você tenha no seu coração que Ele é bom. Porque Ele diz em Lucas 12, 31, 32, busquem, pois, o reino de Deus, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu gostaria que vocês repetissem comigo esse grifado. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. A primeira mensagem que eu quero te dar é do agrado do Pai dar-lhes o reino. Deus não é um Deus rancoroso. Ele não é um Deus mimado. Ele não é um Deus que te olha hoje e amanhã te esquece. Ele não é um Deus que olha para a sua causa hoje e por conta de um deslize, de um pecado, de um pensamento impróprio, amanhã Ele te abandona. Ele não te olha de forma indesejada, Ele te olha com amor. Ele te olha com um olhar de amor. E nesse versículo, antes dele dizer isso, não tenham medo, pequeno rebanho, ele está dizendo, busquem o reino, porque as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo em seu sermão, fiquem tranquilos, vale mais o corpo do que a comida, vale mais vocês do que a roupa que vocês vestem. E o que é mais interessante, é que no meio do texto de Lucas 12, um pouquinho mais para trás, ele diz que quem busca
as coisas do mundo, sem confiar no Pai que Ele irá provê-las, são os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não conhecem a imagem de Deus através de Jesus Cristo. São esses que têm medo. Por isso, antes de falar a respeito dessas características de Jesus, eu quero que você guarde essa mensagem. Não tenha medo, pois é do agrado do Pai te abençoar, amém? É do agrado de Deus te abençoar. É do agrado de Deus que você evolua. É do agrado de Deus que você tire esses pensamentos nocivos da sua mente. É do agrado de Deus que você viva o reino que nós cantamos aqui há pouco. Que nós cantamos que o reino de Deus é eterno, firmado em fidelidade, bondade, justiça, igualdade. É do agrado de Deus que você viva tudo isso, e Ele vai te dar tudo o que você precisa para viver isso. Nós vivemos de uma forma muito pessimista, e eu me coloco nisso. Vemos as coisas que acontecem no mundo, olhamos para nós mesmos e queremos uma solução imediata. Ou talvez perdemos as esperanças, porque falamos, o mundo está perdido. Quem vive esse reino? Porém eu tenho esperança na promessa de Deus, que com a capacitação do Espírito Santo, teremos uma geração de sacerdotes, amém? Uma geração de sacerdotes, uma geração de pessoas que buscam, de pessoas que se ajoelham e oram, cada um do seu jeito, com a sua personalidade, e Deus, através da sua multiforme graça, Ele une tudo isso em um propósito só. E Ele quer se revelar como seu Pai nessa noite. E eu gostaria de te dizer, primeiramente, através desse texto, que diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu quero te dizer que Deus, que Jesus, Ele sempre está em prontidão para abençoar os seus filhos e para atuar de forma a beneficiar os seus filhos. Você tem o benefício da graça sobre a sua vida. Você tem o benefício do favor imerecido. Não queira ganhar algo que já foi conquistado na cruz. Não queira ganhar algo por mérito próprio, algo que Jesus já fez por você. Ele tem a prontidão de te resgatar em todo momento. O que Ele diz ali, peça e será dado, busquem e encontrarão. E Ele diz, vocês apesar de serem maus, dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou perfeito, que tenho toda a plenitude, darei coisas boas a vocês. E agora eu te pergunto, provas e tribulações são coisas boas? Podem ser coisas boas sim. Quando o nosso caráter precisa ser moldado, provas e tribulações são coisas boas. C.S. Lewis, um dos escritores mais famosos do começo do século passado, que era temente a Deus, ele disse que as provações, as provas, preparam pessoas comuns para viver o extraordinário. E nós precisamos dessas coisas nas nossas vidas. E precisamos saber que mesmo em meio aos nossos desertos e no silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Vocês lembram daquela música antiga da Cassiane, pentecostal, que falava assim, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E é verdade. Inclusive quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando por nós. Então talvez você teve um pai que não tinha essa prontidão para te ajudar. Talvez ele estava ocupado com muitas outras coisas. Talvez ele não tinha tempo para você. Mas eu quero te dizer que o nosso Pai Celestial sempre está pronto para nós. Não existe nada mais importante do que você. Não existe ninguém que tenha horário marcado na agenda dele que seja mais importante do que você. Não existe nenhuma situação que chame mais a sua atenção do que você, filho, do que você que o busca, que confia nele, pois ele sempre se mostra forte para aqueles que nele confiam.
Ele sempre se mostra forte. Na sua fraqueza, Ele se mostra forte. Nas suas lutas, Ele se mostra forte. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Aqui eu quero te falar a respeito de um caráter, de uma característica, melhor dizendo, de Jesus tão maravilhosa, que era a sua capacidade de leitura do momento, sua capacidade de ponderar e de refletir sobre o que era prioridade para ele. Sabe o que aconteceu com Jesus ali? Ele tinha acabado de receber a notícia de que João Batista havia sido morto. Vocês sabem a história, João Batista veio antes de Jesus, ele era companheiro de Jesus, eles eram amigos, eles eram pessoas próximas, e João Batista morreu de uma forma trágica, decapitado. E ele recebeu essa notícia, e penso eu que Jesus ficou muito triste. O texto nos dá propriedade para isso, porque quando Jesus ouviu isso, ele quis se retirar em particular. Não era mais justo. Jesus, além de ser homem, ele era Deus e homem. E nas suas características humanas, Jesus também sofreu o luto, a dificuldade, os problemas. E ele queria se retirar para poder refletir, para poder talvez chorar, para poder lamentar a morte do seu amigo. Porém, quando Jesus foi fazer isso é maravilhoso. Ele olhou as multidões que o seguiam, e quando eles a viu, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus, apesar de ter tantas demandas, de ter tantas coisas consideráveis para ele fazer, ele largava tudo para poder atender os seus filhos. E talvez você pense diferente de Deus hoje, porque talvez o seu pai, ou alguém da sua família, ou alguém que você se apoiava, não tinha tempo para você. Talvez essa pessoa não tinha tempo para te ouvir. Talvez essa pessoa sempre se colocava em algumas situações que queria se afastar de você, te deixar de lado. Talvez seu pai foi sempre para o deserto, em particular. Talvez nem tão particular, mas ele nunca tinha tempo para você. E nós pais precisamos refletir a respeito disso. Eu me coloco como pai, estou profetizando, amém? Glória a Deus. Já falei aqui, então tá, né amor? Então, fechou. Então nós pais, um dia eu vou ser pai, né? Então, nós temos que pensar muito nisso. A respeito do tempo de qualidade que nós temos com os filhos. A respeito daquilo que Deus tem chamado para que nós venhamos a fazer como chefes do lar. E Jesus tinha tempo para os seus filhos, teve compaixão dos seus filhos, curou os seus doentes. E Jesus sempre ponderava a respeito de todas as situações, e nós podemos olhar para ele. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Qual outra característica de pai perfeito que Jesus tinha? A paciência. Jesus era muito paciente. Imagina uma pessoa cometer o mesmo erro com você no mesmo dia 70 vezes e você perdoar as 70 vezes. Dificilmente algum de nós aguentaria. Eu acho que no mínimo o tom de voz iria se alterar. Não é verdade? Talvez até o mais calmo de nós, o nosso tom de voz iria se alterar. Porém Jesus, com todo o seu coração suave, manso, calmo, ele disse: Pedro, perdoe 70 vezes. E sabe por que Jesus teve paciência com seu filho? No caso Pedro, porque ele queria alavancar a sua vida. Ele sabia que Pedro, apesar de, nessa época, nesse momento, não entender direito as coisas do reino, ele se tornaria um grande apóstolo. Ele se tornaria uma pessoa que entenderia todos os princípios do reino. Inclusive, na sua primeira pregação, após a descida do Espírito Santo, quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Na sua segunda pregação no Sinédrio, quantas pessoas se converteram?
5.000 pessoas. Jesus tinha paciência com Pedro. E existe uma situação, meus irmãos, que eu presencio às vezes, que corta muito o meu coração. Eu confidenciei isso para o pessoal hoje da manhã também. Eu fico muito chateado quando eu vejo um pai que trata mal o seu filho, amaldiçoa o seu filho e perde a paciência com o seu filho quando ele está apenas sendo criança. Quando ele está apenas sendo criança. Às vezes nós presenciamos algumas cenas, normalmente pessoas, claro, que não conhecem, que vivem um certo nível de vida mais turbulento, mas nós vemos pessoas maltratando crianças apenas porque ela é um pouco mais acelerada, apenas porque ela talvez tenha um pouco de dificuldade de aprendizado, apenas porque ela se comporta de uma forma diferente, outra vez porque ela fala bastante. Criança fala. Eu não tenho expectativa nenhuma do meu filho ser totalmente comportadinho, ser um santinho, né? Até porque eu não era muito assim quando eu era criança, eu era bem acelerado. Hoje eu uma segurada, mas eu era uma criança bem acelerada. Então, eu não tenho nenhuma expectativa que os meus filhos, eu possa moldá-los da forma que eu quiser. O que eu tenho expectativa é que Jesus vai me dar paciência para suportar. O que eu tenho expectativa é que Jesus vai me trazer sabedoria para poder educá-los, confiando de que eles serão moldados também segundo a imagem dele. E o que eu posso fazer é orar por eles desde já. Posso orar para que Deus possa estar estabelecendo eles como crianças saudáveis, como crianças sensatas. E posso olhar para Jesus, que perdoa 70 vezes 7, que perdoa 70 vezes 7, e posso ter paciência com as pessoas. Então, meus irmãos, já caminhando ao final da nossa mensagem, né? O pai provedor precisa ter uma característica de Jesus, que é a prontidão, para sempre prover o que é necessário. O pai professor, ele precisa de uma característica muito importante de Jesus, que é a ponderação, que é a definição de prioridades. E a prioridade sempre é atender o seu filho, atender as demandas do seu filho. E por último, o pai que promove os filhos, que é promotor dos filhos, que quer que os filhos alavanquem na vida, eles precisam ter paciência para regar a plantinha, para esperar o caule levantar, para esperar as folhas brotarem e assim darem frutos. Precisamos ter essas características de Jesus. E eu não fecho por aqui. Essas aqui são questões mais relacionadas às características humanas e mais a virtudes que podemos ter pelo Espírito Santo, pela busca de Deus, pela Bíblia, pelas mensagens. Porém, existem características de Deus como Pai, que pai nenhum humano tem. Que nenhum pai humano pode ter, na verdade. Que de forma, em hipótese alguma, um pai humano, uma família humana, um alicerce humano pode proporcionar. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que excede todo entendimento, nenhum pai humano, nenhum conforto, nenhum recurso, nenhuma situação pode te trazer. Apenas o nosso Pai Celestial pode trazer para você a paz que excede todo entendimento. Porque talvez você entrou aqui com diversas preocupações, como eu também tenho. Você entrou aqui com diversos boletos para pagar, como eu também tenho. Você entrou aqui com diversos pensamentos, com diversas preocupações com seus relacionamentos, preocupações com o dia de amanhã. E talvez você teve um pai presente, talvez você teve um pai que proveu, você teve um pai que sempre esteve do seu lado, mesmo na dificuldade, como eu também tive. Mas mesmo assim, mesmo no cenário dos mais favoráveis, a paz definitiva, que não deixa que os nossos corações se perturbem, e nem nos leva a travarmos e pararmos pelo medo, só vem do nosso Pai Celestial. Só vem de Jesus Cristo. E você pode ter essa paz, amém? Eu quero dizer para corações atribulados aqui, corações contritos, corações que têm passado por problemas. Confie em Jesus, que Ele te trará a paz, que excede todo entendimento. E além disso tudo, Jesus age com poder,
Porque contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O impossível, o milagre que você precisa, só o Pai Celestial que tem todo o poder pode te trazer. A situação que parece impossível, que você já tentou de tudo, que você já fez de tudo, só existe um Pai que pode fazer isso por você, e é o Pai que tem todo o poder no céu e na terra, que tem todo o controle. Por isso eu quero te dizer, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo, pois o poder está nas mãos daquele que te ama. Tenha perseverança e esperança, porque aquele que te chamou para ser filho, não da vontade natural nem pela carne, mas pela vontade de Deus, nasceram de Deus, Ele está cuidando daquilo que te preocupa. Que toda incredulidade saia do nosso coração, que todo pensamento dobre, que todo pensamento contrário a que Deus está cuidando das nossas demandas e da nossa vida, que seja quebrado em nome de Jesus. Que não haja em nós sombra de dúvida de que Ele é bom. E tudo que nós precisamos está nele, porque Ele tem todo o poder. E por último, vamos ler todos juntos esse todos conhecem. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém, glórias a Deus, glórias a Jesus, pela sua grande salvação. Além de tudo que Ele pode nos proporcionar, a maior coisa de todas é o perdão dos nossos pecados. É o perdão que Ele nos proporciona. Talvez você fez algo para o seu pai, ou seu pai fez algo para você, que você não consegue liberar perdão. Talvez exista alguma situação na sua família, na sua vida, que por você não ser perdoado, ou ter liberado esse perdão, talvez você tenha uma percepção diferente de Deus. Talvez você pense que o relacionamento com Deus é igual a um relacionamento humano, onde existem picuinhas, rixas, dificuldades, onde sempre fica uma conta para trás. Mas eu quero te dizer algo que você já sabe, mas que fique cravado no seu coração. Quando Jesus te perdoa, a conta zera. A conta zera. Seus pecados são jogados no mar do esquecimento. Você não precisa se envergonhar de mais nada, porque sabe quem quer te ver envergonhado? O nosso adversário. Sabe quem quer te ver envergonhado? O nosso inimigo. O inimigo das nossas almas, que quer trazer mentiras às nossas vidas, de que ainda existe conta para trás. Talvez você tenha uma conta com seu pai. Talvez seu pai jogue algo na sua cara, que você, olha, você sempre precisou de mim, você precisa de mim, você é o que é porque eu estive com você, ou você é o porque eu te dei recursos, porque eu te sustentei. Mas nosso Pai Celestial nunca vai jogar isso na sua cara. Ele sempre vai dizer, eu doei porque eu te amei. Eu me entreguei porque eu te amei. Eu faço de tudo por você, porque eu te amei. Enviei meu Filho ao mundo, dei meu sangue, dei minha vida, para que você seja filho. E essa é a realidade do perdão. E por último, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor que suba aqui. Podem apagar as luzes, por favor, para a gente ter um momento de oração, de louvor. Diante de tudo isso, meus irmãos, de tudo que nós falamos a respeito de paternidade, a respeito de pais humanos versus nosso Pai Celestial, das características de Deus e de tudo que Ele é para nós, eu gostaria de apresentar para vocês em forma de canção, em forma de oração, em forma de busca coletiva que nós estaremos buscando o coração de Jesus neste lugar. De que a melhor forma para entendermos esse amor é voltando à essência de ser filho, que é agir como crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas.
mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu queria te trazer a seriedade dessa mensagem. O que Jesus disse aqui é uma sentença afirmativa, de que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então talvez você está aqui nessa noite, está ouvindo essa mensagem, e talvez você não entrará no reino. Você já parou para pensar nisso? Se você não recebê-lo como uma criança, você não entrará no reino. Por que temos medo dessa passagem? Sendo que é uma afirmação. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Por quê? Porque elas são puras simplesmente? Porque elas não têm pecado? Não, porque elas estão desarmadas, porque elas estão sendo simples, porque elas confiam no Pai. Porque uma criança confia no seu pai. Se o pai dizer para ela se jogar do 10º andar, que ele vai pegá-la nos braços, ela se joga, porque ela confia. E essa é a mensagem para os nossos corações: sejamos como crianças, confiando que o Pai nos ama, não olhando para os pais terrenos, mas olhando para aquele que é o Pai de verdade, o primeiro Pai, aquele que nos criou, que nos formou, e que deu tudo para nós através do seu Filho Jesus. E que você receba o reino de Deus como criança. Quem aqui quer ser como criança? Quem aqui quer ser como criança? Poucos. Quem aqui quer ser como criança? Amém? Amém? Porque senão nós não entraremos no reino de Deus, irmãos. Isso é muito sério, é muito sério. É a palavra de Deus. O que nos falta é confiança, o que nos falta é fé, fé no Espírito de Deus, fé no poder de Deus. Confiar que Ele está olhando para as nossas vidas, de que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba, de que todos os nossos dias estão contados e que Ele quer trazer vida de abundância, quer tirar todo o pessimismo, todo o derrotismo, todo o medo do nosso coração. O que nos trava é medo, igreja, o que nos trava é medo. Se não tivéssemos medo, nós teríamos que construir mais uns 5 templos como esse. Medo de viver o Evangelho, medo de jogarmos os nossos pertences, e assim como os discípulos foram convocados, pega a sandália, pega a sua trouxa e vá pregar o Evangelho. E eu não quero ser extremista aqui, não estou dizendo para você fazer literalmente isso, não entenda dessa forma, mas isso é uma simbologia de que nós devemos deixar as coisas velhas para trás, nos agarrar àquilo que é novo, ao Evangelho de Jesus, e seguirmos em frente. Se você está com um pouco de medo, vai com medo. Se você tem um pouco de vergonha do seu passado, vai com vergonha. Porque quando você se joga nos braços do Pai, você pode estar maltrapilho, derrotado, cheio de problemas, como o filho pródigo que volta para sua casa depois de estragar tudo. Mas o Pai de amor vai te colocar um manto, Ele vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai te limpar, Ele vai matar o novilho cevado, Ele dará uma grande festa, e você poderá reconstruir de novo. O nosso Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas e quintas oportunidades, e até mais. Cabe a você sair da sua zona de conforto. E eu quero te dizer que hoje a sua zona de conforto é o seu próprio braço, é a sua própria capacidade, é o seu jeito de ver o mundo. Talvez você se tornou tão individualista, tão sisudo, tão carrancudo, porque não teve amor de pai, não teve um abraço, não teve uma família, não teve pessoas ao seu lado. Mas eu quero te dizer que o amor de Jesus vai transformar a sua vida, que o amor de Jesus vai curar a sua vida, que o amor de Jesus vai te trazer uma nova perspectiva de vida. Por isso vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa música de coração, dizendo ao nosso Deus que queremos ser como crianças, que precisamos ser transformados, que carecemos dEle, que carecemos da sua paternidade, que carecemos de entender o que é ser pai de verdade para nós pais, que nós carecemos de entender
quanto amor Ele tem por nós. Abraça, Senhor. Sinta o abraço do Pai sobre a sua vida. Sinta. Ele está aqui nos abraçando, nos dando consolo, paz. Ele está aqui. Você que veio aqui buscando um abraço de Pai, sinta-se abraçado nessa noite. Você que veio aqui buscar consolo, fé, esperança em dias melhores, sinta-se abraçado pelo Pai. Sinta-se cuidado, acalentado pelo Pai. Você que tem passado dias difíceis, turbulentos, saiba que o Pai te ama. Saiba que o Pai, Ele não se desvia de você. Ele não vê o seu problema e deixa para depois, mas Ele está trabalhando em sua vida. Ele está trabalhando, cuidando de cada detalhe, e você verá a luz amanhecer. Se você tem estado em uma tempestade, saiba que amanhece. Saiba que o farol está a iluminar, e Ele é Jesus, e Ele nos guia. Você que veio aqui com tantas tribulações e dificuldades, sinta o abraço do Pai. O Pai que provê, o Pai que nos ensina, o Pai que nos promove a sermos a semelhança de Jesus Cristo, que age com paciência, que nos perdoa, que tem todo o poder. O Pai perfeito é Jesus. Ele é perfeito em tudo o que faz. Como nós cantamos aqui, Ele é perfeito em tudo o que faz. Sinta a perfeição de Deus atuando em sua vida. Ele não erra, Ele não falha. Não tem sombra de dúvidas de que Ele é perfeito. Ele criou todas as coisas e as sustenta. Não sustentará a nós, homens, mulheres de pequena fé. Não sustentará nossas famílias, nossas casas. Não sustentará os nossos negócios. Não sustentará nossas famílias emocionalmente, fisicamente. Nós sairemos daqui sem ansiedade, Pai. Nós declaramos isso. Tira a ansiedade do nosso coração. Tira os pensamentos acelerados, a preocupação com o dia de amanhã. Em nome de Jesus, pelo Seu Espírito, declaramos, Pai,
toda derrota das armas do inferno contra as nossas vidas, para que venhamos a acreditar que o Senhor não é um bom Pai, porque o Senhor é um bom Pai. Leve-nos para as nossas casas com esse sentimento que somos cuidados, de que vem sim o dia mau, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que vem sim as provações e as tribulações, mas nós temos uma luz que aparece na hora mais escura da madrugada. Temos uma luz que irrompe a estrela da manhã, Jesus Cristo Todo-Poderoso, Jesus Cristo nosso Pai. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vamos declarar só as nossas vozes. Abraça. Vamos declarar. Abraça-me. Peça ao Senhor que Ele vai te abraçar nessa noite. Ele está aqui. Abraça-me. Com os teus braços de amor. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê um abraço nele. Que ele se sinta abraçado pelo cuidado do Pai. Tenha uma ótima semana. Deus os abençoe. Vão na paz. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Glória a Deus. Não posso viver